Boa noite. Deixa eu esperar a galera entrar aí. Boa noite, meu povo. Ai, que delícia ver vocês. Oi, Aline. Oi, só gente linda. Oi, Sassá, meus amores. Vamos lá, vou esperar a galera entrar que eu começo. Oi, Leslie. Todo mundo aí. Deixa eu chamar a gatona. Cadê Taverna? E aí? Ai, que legal ver todo mundo. Vou esperar um tempinho. Cadê Gisele? Então, galera, enquanto a Gisele entra, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, eu faço parte da equipe Old North. E uma das minhas paixões, entre muitas, né, a festa propriamente dita, é a culinária medieval. E conforme as edições foram passando, eu fui me apaixonando cada vez mais. E nisso entrou a culinária medieval, que a minha guru da culinária foi quem me ensinou muitas das receitas que eu reproduzo na Old North. Foi a Gi Tortorella. Deixa eu tentar chamar ela aqui. Deixa eu colocar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou colocar o fone, que é melhor. Deixa eu colocar aqui. Pera aí, agora vai. Deixa eu esperar a Gi entrar que eu chamo ela. Gi, se você entrar, dá um alô aí que eu te chamo. Então vamos lá. Eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês, eu separei aqui. Oi, meu amor! Ah, Rick! Show! Obrigada, meu amor, pelo feedback. Então vamos lá. A gente vai convidar a Gisele Tortorella, da Taverna da Manita. Vou esperar ela entrar aqui, que a gente começa, né? Começa esse bate-papo. Aguastê, Hanna! Então é isso, galera. Eu tô aqui nessa missão de minha primeira live. Tô nervosa, mas vai fluir. Então, a primeira coisa que eu quero contar pra vocês é minha roupa. Deixa eu levantar aqui. A minha roupa quase medieval. Essa foi feita pela minha avó. Foi a última roupa que ela fez pra mim. Então, essa live eu dedico a ela. Vamos nessa. Cadê Gigi? Gi Tortorella, nossa convidada de hoje. Me deem 2 minutinhos que ela entra. Oi, mãe! Minha mãe tá aí. Vamos lá. Gi Tortorella, cadê tu? Deixa eu chamar ela aqui no WhatsApp. Então vamos lá, vamos começar o bate-papo. Ah, você viu a Pandora? Minha Pandorinha fazendo barulho e fazendo parte do cenário. Para mandar energia boa que a gente está precisando. Gi, quando você entrar, manda o alô. Ainda não entrou. Cadê tu, gatona? Vamos conversar enquanto ela entra. Então, eu participei de diversas, quase todas, as edições da festa. Então, a Old North
Ela é uma festa muito importante para mim, ela mudou minha vida em diversos sentidos. Um deles é agregar a galera, é partilhar com a galera. E a coisa mais gostosa é cozinhar para quem você ama, né? Cozinhar é um ato de amor. E nisso eu fui me apaixonando pela culinária medieval, consegui aos poucos aprender. A Gisele, como eu falei, é minha guru, né? Todas as receitas medievais que eu reproduzi na Old North foi ela que me ensinou, a maioria, mas quase todas. Então, eu separei aqui um trechinho, porque se eu for falar para vocês o que é a festa Old North para mim, eu vou ser emocional, né? Eu vou falar, nossa, é a melhor festa que eu já fui, ela é maravilhosa, eu amo demais, então eu não vou conseguir captar na teoria, porque eu sou muito emocional e eu vou falar sempre das melhores maneiras para elogiar o Old North. Então, como eu sou suspeita, separei aqui um trechinho para vocês. Então, vamos lá. A Old North é um evento de temática medieval e viking, de vivência e imersão em uma saga. O foco é a experiência de vocês como público em fatos históricos na Alta Idade Média e o lúdico do imaginário dos povos antigos da Escandinávia e arredores. O evento conta com atividades como jogos, culinária, teatro, combates, acampamento medieval, arco e flecha, falcoaria, música, dança, fogueira. Então, não tem como eu explicar na teoria que vocês consigam entender o que eu sinto pela Old North. Então, vocês têm que participar, vocês têm que ir. Então, é um evento também que se trata de um museu vivo, né? Com recriação histórica, artefatos, estrutura de tema. Então, é fantástico. Vocês têm que ir. Mas nossa convidada chegou. Cadê Taverna? Vamos lá, gatona. Oi, meu irmãozinho. Vamos lá. Que coisa mais linda! E aí, demorei, nem cheguei. Arrasou. Tá dando pra escutar, pessoal? Aqui tá tranquilo. Como é que vocês estão aí? Tá ouvindo? A Natália Eu não sei chegou. se tá dando pra me ouvir. Enfim, tranquilo. conseguimos. Conseguimos, vamos lá? Acho que sim, né? Também se não desse pra ouvir, o pessoal avisava. Pois é. Então, E aí? essa é a convidada de hoje, a Gisele Tortorella, da Taverna da Manita, nossa Gi. Então, se apresenta aí, minha gatona. Então tá, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Então, Aí, pessoal, você fala do projeto da taverna, né? E como é a experiência de fazer banquetes medievais. beleza. Pessoal, boa noite, né? Primeiramente, desculpa aí o atraso, deu um problema técnico aqui, eu não estava conseguindo entrar na live. Agora tá tudo certo. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a equipe da Old North pela oportunidade, pela parceria, né? Por esse convite, está sendo muito legal, muito fofo, especialmente por estar nessa live com a Renata, que é uma amiga de longa data, assim, que é uma pessoa muito querida. E a gente tem uma história longa na cozinha, né? As duas juntas. E agradecer especialmente a vocês todos que estão aqui vendo a gente, porque com tanta opção que tem, né, na internet de entretenimento, de informação, vocês estarem aqui é muito significativo pra gente. Obrigada de verdade. Isso aí. Então, vamos lá. Sobre mim, né? Meu nome é Gisele, eu sou bióloga, apesar de todo mundo achar que eu sou nutricionista, até o Google acha que eu sou nutricionista, me manda anúncio como se eu fosse nutricionista, mas eu sou bióloga formada pela UFRJ e atualmente dou aula de biologia, química e bioquímica num curso superior, de uma graduação em biologia. E a minha relação com comida sempre foi presente na minha vida desde muito pequena, desde muito nova mesmo. Eu não consigo nem lembrar desde quando começa, assim, porque é desde que eu me lembro de mim mesma, de querer fazer receita, querer aprender a fazer coisas e ficar pedindo para os adultos me ajudarem, me ensinarem,
a criança chata, né, que fica perguntando tudo, querendo fazer tudo, coisa que não podia, mexer no fogo. Enfim, sempre gostei muito. E quando eu comecei a minha graduação em biologia, comecei a estudar a química das moléculas, do corpo humano, dos alimentos, eu achei que tinha tudo a ver isso. E hoje em dia eu faço mestrado em ensino de biologia, tentando usar esses elementos da gastronomia para ajudar no ensino de bioquímica. Na verdade é isso, eu produzo material didático utilizando elementos de comida para tentar deixar esses tópicos de bioquímica um pouco mais agradáveis, né? Porque a gente sabe que a galera não gosta muito. Para quem não lembra, a matéria de bioquímica do ensino médio é tipo ciclo de Krebs, via glicolítica, nem vou falar para o pessoal não cair fora da live. Então a ideia é deixar isso mais atrativo para os alunos. Então a comida está também na minha vida acadêmica, apesar de eu não ser nutricionista ou formada em gastronomia. E a ideia da taverna surgiu há alguns anos, mas ela é muito nova, ela tem menos de um ano. Na verdade, em 2012, eu conheci minha primeira festa recreacionista, que foi a ONA. E a ONA é maravilhosa, assim, é uma festa linda, é no estilo do Old North mesmo, sabe? Essa coisa de imersão. Só que a Alice tem uma proposta celta e o Old North é viking. Mas é muito legal, é a mesma vibe, assim. Bom. Vocês precisam ir em todas elas, porque vale muito a pena, é uma experiência transformadora. E eu conheci isso da comida medieval, eu comecei a me interessar, a comprar livros, e tem até alguns aqui que eu quero mostrar pra vocês, se der tempo. E vendo essas coisas, eu comecei a pesquisar comida medieval, comecei a fazer alguns cursos de gastronomia não medieval, né, que eu nunca achei isso. Mas cursos aleatórios de gastronomia, fui fazendo, até que em 2016 fui chamada para fazer o meu primeiro banquete medieval, foi um desafio, porque eu realmente nunca tinha feito um banquete para um monte de gente. Foi legal, assim, deu tudo certo, sobrou quase metade da comida, porque eu calculei muito a mais, né, nunca tinha feito, mas funcionou, assim, e isso é legal. E a ideia da taverna é fazer comida legal, comida medieval, todo tipo de comida medieval, inclusive às vezes fazer adaptações, porque uma coisa que a gente entende, né, quando a gente começa a conviver nesse meio, é que as pessoas gostam muito do recreacionismo, da estética medieval, né, porque é muito bonito aquele banquete, todo mundo com as roupas. Mas ninguém quer o lado ruim, que é um pão extremamente duro, ou então tá todo mundo fedorento. Alguns vão fedorentos, né? Mas aí é por conta própria. Não é a ideia de todos. Então, assim, as pessoas querem o melhor dos mundos, o que não tem problema nenhum, né? A gente faz o recreacionismo, mas não tem cheiro de cocô de cavalo, como tinha naquele tempo. A gente não fica no meio do mato sem repelente. Acho que, né, não é bem essa a proposta. Então, eu trouxe 2 livrinhos para mostrar para vocês. Na verdade, eu vou mostrar bem rápido, porque, né, demorei um pouco a entrar. Esse é o meu favorito da vida, assim, que é um de comida celta. Ele é bem grosso. E daqui saíram todas as receitas que eu fiz para a ONA, desse livro. Ele é muito legal. Quem quiser, depois eu posso passar os links, as referências. Ele é um pouco mais caro, né? Agora que o dólar tá mais alto, tá mais caro mesmo. E tem um outro que é um livrinho muito legal, que é Vamos Fazer o Nosso Banquete Medieval. Ele é bem fininho. Ele foi bem mais barato e ele é bem legal porque ele mostra detalhes de como organizar o seu banquete. Da cor da toalha da mesa, onde senta cada um, o que você faz. Tem algumas receitinhas bem práticas e é uma delas desse livro que a gente vai fazer hoje. Arrasou, gata. Deixa eu te perguntar um negócio, bicho. O que as pessoas comiam? Não sei de tanto tempo. Me conta aí, o que as pessoas comiam. Ah, então, deixa eu te perguntar antes. Fala pra gente sobre a comida medieval, como eram as cozinhas, as tavernas. Conta pra gente. Então, a comida medieval, quando a gente fala de medieval, a gente está falando de um período muito longo. Então, falando mais especificamente do que a gente faz no Rio de Janeiro, né? Que é a recriação viking, celta, talvez tenha até de outros, ou com outros recortes, eu sei que tem, mas eu realmente não conheço essa galera, nem o que eles fazem. Celta, por exemplo, é de antes de Cristo, é muito antigo, então assim, não tem registro escrito. Alguma coisa de comida celta e da cultura celta foi até escrita por monges mesmo. A partir do século XI, os monges que foram para a Irlanda e escreveram registros, porque era tudo muito oral. As pessoas iam falando, até a cultura mesmo era muito oral, tudo era oral. E as receitas também, as pessoas falavam. E quando a gente fala uma receita para alguém e não anota, alguma coisa se perde, alguma coisa
né, assim, é muito vago. Eu posso falar, isso aqui você pode colocar um copo de farinha, mas o meu copo não é do tamanho da outra pessoa, não tinha padrão, uma unidade de medida. De Viking, idem, né? Tem algumas coisas escritas, bem poucas, e geralmente os que eu tenho acesso são livros em inglês, que são já filtrados, alguém já pegou lá no idioma original, já alterou, já testou algumas coisas. Tá bebendo vinho, Renata? Desculpa, tive que parar para fazer a observação. Então, assim, é muito fácil quando você pega uma coisa assim, né, mais adaptada. Inclusive, a receita de hoje eu fiz exatamente como está, não deu tanto certo, então já vou passar para vocês a versão que deu certo comigo aqui, que eu dei uma adaptadazinha. Alguém falou de comer com a mão. No começo não tinha talher, as pessoas comiam com as mãos mesmo. O talher surgiu depois, inclusive o garfo só tinha 2 dentes. Mas a gente tem que pensar que a comida também era preparada para que a pessoa comesse com a mão. Não tinha um arroz soltinho, imagina como é que ia ser para catar com os dedos, né? Era mais coisas que você conseguia. Mas ficava sujo mesmo. Ficava imundo, a mão ficava engordurada, limpava na roupa. É mais ou menos isso. Sobre a taverna, né? Então, o papel da taverna era mais do que de comida, de comer e beber. Era um local onde as pessoas socializavam, era onde tinha fogo, pensando que na Europa medieval, na Europa em si é muito frio, então assim, o sistema de aquecimento era fogo, lareira, o fogão mesmo, o local em que você está cozinhando. Então o pessoal ia para a taverna, como a gente vai para o bar hoje em dia, também para encontrar os amigos, para conversar, para beber, para comer e para se aquecer, porque não era barato. Para produzir em casa fogo, né? Cera, as velas não eram baratas, então ter luz e calor era uma coisa preciosa, e você tinha isso naquele espaço também. A alimentação, assim, variava muito, porque não era homogêneo, né? Tinha os camponeses, o clero, a nobreza, senhores feudais, e cada um comia de acordo com as suas possibilidades, e a população mais pobre comia de uma forma um pouco mais precária, muitas vezes por não ter acesso mesmo, não conseguia comprar as coisas. Carne, né? A gente tem essa fantasia de que, porque quando a gente vê nos filmes tem muito banquete, tem muita carne, mas não era assim, né? Assim, para quem tinha muito dinheiro, sim, mas para os pobres não era fácil ter carne, enfim. E as cozinhas também, a Renatinha perguntou da cozinha, né? A cozinha era bem diferente do que hoje em dia. Casas mais pobres, mais simples, não tinham uma cozinha, né? Não tinha espaço para cozinhar. Você tinha ali um foguinho que você fazia, um caldeirão, uma panela, geralmente era uma só, porque também era cara, era de metal, não dava para ostentar, ter várias panelas, e as comidas precisavam ser feitas numa panela só. Ali, né, do jeito que dava. Pessoal, eu tô vendo que tá surgindo várias perguntas. Então, tem uma pessoa que tá anotando todas e depois a gente vai abrir um espaço para responder, porque senão a gente começa a se perder aqui. E como a gente tem um tempo limitado, eu preparei um roteiro relativamente longo, mas se a gente não conseguir falar tudo, não tem problema. O mais importante para mim é responder as perguntas mesmo de vocês. Então, eu vou falar de maneira reduzida, só terminando de responder aqui o que a Renatinha perguntou, e aí a gente vai seguindo e daqui a pouco a gente vai abrir um espaço para responder todas as perguntas que forem, que der tempo, né? Que for possível. Boa, Gi. Então, essa questão era variável. A cozinha, tinha cozinha, sim, em lugares maiores, em palácios, né, casas maiores, ia ter um espaço que era uma cozinha com fogão, com fogo a lenha. Só que é muito diferente da cozinha que a gente imagina hoje. Era mais precária. A gente tem que lembrar que não tinha água encanada, então não tinha uma pia para você lavar os alimentos, para você lavar a sua mão. A condição de higiene era muito suja. Se a gente pensar que quando os médicos começaram a operar pessoas, quase 90% morria no pós-operatório por conta de infecção, por não higienizar utensílios usados na cirurgia, faca, bisturi. As pessoas não tinham a menor noção. Imagina na cozinha, né? Se você pegava uma faca suja para abrir a barriga de alguém, imagina para cozinhar. Então não tinha como lavar a mão, tinha muito animal doméstico que ficava na cozinha, porque era quentinho, tinha comida, ficava comendo ali o que caía, lambendo tudo. Então assim, você botava a mão naquele negócio cheio de sangue e não tinha pia para lavar sua mão. Você ia limpar na roupa, que também era podre, porque a pessoa também era podre, né? Não tomava banho. Ou num pano qualquer, o cachorro lambia, não sei. Mas quem comia essa comida também era podre, então acho que tava tudo certo, assim. Bom, a humanidade sobreviveu, né? Estamos aqui hoje em dia.
Boa. Ai, tu arrasa muito, gatona. Mas, ó, chegou no momento que eu mais gosto. Conte pra nós como eram as bebidas. Evoé. As bebidas. Então, Conta pra gente. tinha bebida alcoólica, né? O vinho e as cervejas já são feitos. Cerveja, então, ela é muito antiga, de 6.000 anos antes de Cristo. Já imagina-se que o pessoal fazia cervejas, que o pessoal Obrigada. sempre quis beber. É uma coisa que o ser humano rapidamente conseguiu era fazer álcool. E aí, o que acontece? Tinha cerveja, tinha vinho, não era como é hoje, né? Porque o vinho era bem mais aguado, a cerveja também não devia ser gostosa, porque o que dá esse sabor característico é a levedura que é usada. Inclusive, isso é um segredo mesmo, né? Tipo, a Ambev tem uma cepa de leveduras que são os micro-organismos que fazem a fermentação, que é para uma tal cerveja que dá um sabor característico, uma cor característica. Naquela época era com micro-organismo selvagem, né? Como é que fazia hidromel? Botava água e mel, deixava lá na tina, então a levedura selvagem que estava ali no campo fermentava e fazia um hidromel, assim como a cerveja, né? Que tinha as leveduras que estão nos cereais e também as que estão no ar. O vinho tem a levedura da casca da uva, mas eu acredito de verdade que não era gostoso, assim, todos os relatos é de que o vinho era meio azedo, porque ficava às vezes em contato com o ar, até para você transportar o vinho, não tinha um recipiente apropriado, como um barril lacrado, então a garrafa de vidro com a rolha, como a gente faz hoje em dia, né? Se você abre um vinho na sua geladeira e deixa ele lá 2, 3 dias, com a rolha mal encaixada, vai até ficar ácido, né? Quando você for beber já não vai estar a mesma coisa. Mas era muito consumido, todas essas bebidas alcoólicas, especialmente por pessoas que tinham condições de pagar por elas, porque a água era podre, era muito suja. A água era do rio, e dos corpos d'água, né? Rio, lago, e não tinha um sistema eficaz de filtrar a água. Às vezes não tinha nenhum sistema mesmo, então a pessoa pegava aquela água turva e bebia. Então, tipo, as pessoas tinham muitas doenças intestinais por conta dos micro-organismos na água. E quando havia fermentação, o processo de fermentação ajuda a reduzir esses patógenos e também agrega valor nutricional. Então, estima-se que alguns nobres chegavam a consumir mais de 2 litros de álcool por dia, entre cerveja, vinho. É que era mais aguadinho, né? Um teor alcoólico de 3%, 4%, às vezes um pouco mais no vinho, mas bebiam loucamente. Ah, boa. Então, galera, agora a gente vai liberar o espaço para as perguntas. Eu vou colocar aqui algumas perguntas que a gente captou. Uhum. A eu e Gi, ó, vamos lá. É que passa muito rápido, gente. Não dá pra ficar lendo aqui. Quando eu começo a É ler uma isso pergunta, aí. já entraram 3. Mas a gente tá no esquema aqui, tá tudo no esquema. Ó, a gente vai começar nas perguntas. Quem for mandando as perguntas, a gente vai respondendo aos Uhum. poucos. Mas, ó, tem Isso que também tem deixar claro, mais hein? informações. É, mas tem que deixar claro. A gente manteve a parte moderna de higienizar tudo bonitinho. Então, hoje a nossa festa tá muito melhor. Não é tão recreacionista assim, Não. E as pessoas tomam né? banho, usam touca pra preparar Sim. comida. Passa até perfume pra ir. Vamos nessa. Ó, Raíssa Siqueira. Manda o nome do livro por extenso, se possível. Posso Ela mandar dos mandou. dois, Raíssa. Posso sim, Boa. depois eu escrevo. Tem até mais livros também, caso as pessoas tenham mais interesse. Existe uma quantidade enorme de livros, né? Esses são assim, os que eu comprei, eu foco mais na culinária celta. Então, os que eu tenho são mais de comida celta. Boa. A Mas eu Raíssa vou mandar por pediu. escrito direitinho, com o nome do autor, tudo isso. Isso, a Raíssa pediu para falar autora e livro. A segunda pergunta é do Dead Folks. Gostaria de saber sobre os utensílios da época. Boa. Os utensílios aí Utensílios. depende de que época a gente está falando, né? Muita coisa era de madeira, inicialmente, e de metal. Muita madeira e metal. Que até quando a gente refaz as festas hoje em dia, é tudo servido em madeira e metal. Nas festas vikings já tem muito mais metal, porque já, quando a gente fala de viking, a gente está falando lá do século 8 depois de Cristo, a partir disso. Celta é muito anterior, então era madeira mesmo, assim. Boa. Madeira, cerâmica. Real, deixa eu ver aqui. A Mari
perguntou, os garfos de 2 dentes eram de qual material? Inicialmente de madeira. Depois, o tipo de metal que se usava variava também de um local para o outro. Boa. O Dad perguntou, os cozinheiros reais, sabe algo sobre os nomes deles? Então, esses cozinheiros reais, muitos deles eram pessoas que tinham muito status na sociedade, né? Tem histórias até de pratos, como a Madeleine francesa, que é um bolinho delicioso, pequenininho, que é meio bolo, meio biscoitinho, que hoje em dia a gente come com chá e café. A história dele é que uma cozinheira fez, e algum rei da França provou, ficou encantado, quis conhecer pessoalmente ela, e deu o nome dela para aqueles bolinhos. Então, assim, para esses nobres também era uma questão de status ter um bom cozinheiro, aquela pessoa que todo mundo sabia que fazia a melhor comida para fazer o melhor banquete. Então, assim, o nome, como eles chamavam o cozinheiro, não sei, de verdade, eu vou até procurar, não sei se tinha algum nome específico, mas os melhores cozinheiros tinham um grande, assim, um grande reconhecimento, podiam cobrar um valor bom pelos seus trabalhos. A gente pode buscar pelo nome dos pratos, né, que nessa referência... Alguns pratos têm nome em homenagem, mas muitos cozinheiros também davam nome em homenagem aos nobres. Então a pessoa nunca pisou na cozinha, mas ela foi homenageada porque era ela quem contratou e pagou, enfim. Boa. Então, vamos lá. E quanto aos temperos, a comida não devia ter muito gosto. Essa foi a pergunta da Fernanda. Especiarias as pessoas até usavam em alguns locais, depende do local também. A gente, quando estuda a história do Brasil, quando a gente estuda história no colégio, de forma geral, a gente vê que as especiarias valiam muito. Né? Tem aquela história das especiarias que vinham da Índia. Então, quem tinha acesso à especiaria era quem podia pagar por elas. Então, muitas receitas medievais que a gente tem hoje em dia, elas são mais de um período mais próximo, sabe? Talvez até de um pouco depois da Idade Média mesmo. E todas, pelo menos as que eu vejo aqui nos livros, tem especiarias sim. Especiarias até que às vezes as pessoas plantavam. Muita coisa que podia ser plantada na Europa, que não precisava ser um clima mais quente. Coisas mais quentes, de clima mais quente, realmente chegaram depois. Mas tinha comércio com os árabes também, de especiarias também. Boa. Deixa eu ver aqui. Próxima pergunta é do Dei Matos. Conservação de alimentos, como era? As técnicas de conservação foram evoluindo ao longo do tempo. Inclusive, foi o que permitiu viagens longas, né? Você conseguir desidratar um alimento, porque sem conservar, você não conseguia fazer uma viagem de navio e tudo era muito demorado, as viagens eram muito longas. Então, as principais maneiras era desidratação, deixar lá no sol secando, salgar. Os celtas faziam isso, eles salgavam as carnes, né, os peixes, mas o processo de salgar era mais comum no litoral, nas pessoas que tinham acesso ao sal, e depois o sal tomou uma proporção, assim, o sal era uma moeda, tanto que em Roma, em vários lugares, o sal era valiosíssimo, não só como um tempero, mas também como um conservante. A gente não tinha açúcar, né? Então, assim, as pessoas usavam muito mel, desidratava a fruta, às vezes fazia uma conserva com mel, ou fazia uma geleia. As geleias não tinham adição de açúcar, você ia fervendo a fruta que... Então, assim, a aparência da geleia também não era tão transparente como a nossa, que a gente faz com açúcar hoje em dia. Mas fica muito bom também fazer geleia sem açúcar, funciona. E os próprios processos de fermentação, né? Porque um queijo dura muito mais do que um leite. Então, se você faz... O processo de fermentação faz com que o seu alimento dure mais. De qualquer modo, não durava tanto. Bom, os desidratados até duravam. Essa conserva, né? Com mel. Uhum. Então, vamos lá. A sexta pergunta os cozinheiros da época tinham algum nome? Havia profissão de cozinheiro? Foi mais ou menos um complemento daquela, né? Sim, havia profissão, era uma profissão, sim. É como hoje em dia, né? Assim, tem muita gente que cozinha e que sabe cozinhar razoavelmente bem, até muito bem, não é um cozinheiro profissional, mas essas pessoas que faziam
Pois é. Eu tô me profissionalizando aos poucos, né? Fazendo cursos, mas não sou. E tinha quem fazia esses banquetes, essa comida para muita gente. Sem dúvida era o pessoal que era profissional, sim. Não é uma profissionalização como a gente tem hoje em dia, né? Que você faz workshop, faz curso, faz uma graduação. É como eu falei, a tradição era muito oral. Você aprendia como aprendiz de alguém mais velho, mais experiente. Que era assim que você aprendia uma profissão. Ficava ali desde pequenininho, cozinhando, aprendendo. Em algum momento você estava pronto. Real. Então vamos lá. A gente tem uma sétima pergunta. Em épocas de guerra e batalhas, como eram organizadas as distribuições de alimentos? De guerra e batalha, não sei responder de verdade. É uma coisa para eu pesquisar. Era precário, a gente sabe, né? Que até hoje em dia é precário, porque eles vão com comida seca, com uma comida que dure mais tempo. Só que a gente pensa assim que as batalhas antigamente eram diferentes de uma guerra de hoje em dia, né? Então, assim, tinha muito menos gente participando. E muita gente morria também, porque a gente tem que pensar que não tem antibiótico. Se você está com um cortezinho no braço, que hoje em dia cicatriza e você sobrevive naquele tempo, era bem difícil. Primeiro porque não tinha medicação, não tinha antibiótico, não tinha nada disso. E como as pessoas não tinham o hábito de tomar banho, muitas pessoas tomavam banho uma vez ao ano. Então a pessoa era muito suja, tinha uma camadas gigantescas de bactérias ali, de tudo que é patógeno. Então você faz um cortezinho, aquilo tudo ataca, né? Real. Vamos lá. Gisele Tavares mandou. Quais farinhas eram mais usadas pelos celtas e nórdicos? Então, em todo o livro celta, eles falam muito de centeio, de trigo integral, né, pessoal? Porque a farinha de trigo branca refinada era uma iguaria que surgiu muito depois, ela era caríssima na época. Hoje em dia é o contrário, né? Porque o padrão é a gente usar a branca. Mas farinha de cevada, de centeio, aveia também, o próprio trigo integral. A farinha era feita geralmente no pilão, um pilão de madeira ou no pilão de pedra. E isso é até uma coisa legal, porque os pães, a gente fica vendo nos filmes e imaginando que os pães eram muito maravilhosos. Talvez fossem gostosos, mas assim, eles eram muito duros. Primeiro que, né, assim, a fermentação não era como é hoje em dia, a gente não tinha esse controle para deixar fofinho com a textura que a gente quer. Então, muitas vezes, as pessoas faziam tipo uma papa mesmo, um mingau, um negoção lá, e assava e falava que aquilo era pão. Então, era duríssimo. E a gente tem que lembrar que a dentição do pessoal não era boa. Então, assim, esses pães eram comidos molhando na sopa, geralmente. O pessoal enfia na sopa, molha para conseguir comer. E como muitas farinhas eram feitas no pilão de pedra, soltava pequenos pedacinhos da pedra ali e ficava na farinha, não tinha como separar. Então, quando a pessoa comia, lascava os dentes, né, arranhava e quebrava a pontinha do dente mesmo. Isso era complicado. É muito bonito, né, quando a gente vê os banquetes, mas a gente realmente fica só com um lado bom mesmo. Verdade. Vamos lá. A gente tem a nona pergunta. Larissa Gaudiano. Vocês usam o pó doce e o pó forte na receita de vocês? Pó doce e pó forte. O que é o pó doce e o pó forte? Eu nunca vi, nunca li isso. Nunca vi em nenhum livro. De repente é uma coisa mais específica. A gente vai ver. Se ela puder Se você dizer souber mais o que alguma é o coisa pó sobre, doce, Larissa, pó forte. manda aí que a gente responde. Só pra dar uma ajudada, assim. Eu não sei se é específico de alguma comida ou de alguma cultura. Isso. De verdade. Então vamos na 10ª. Raíssa mandou. Quais legumes, grãos e vegetais eram mais comuns na culinária celta? Então, a culinária celta, na verdade, sim, medieval de forma geral, né? As fontes os grãos eram uma fonte importante de proteína e de carboidrato. Em toda receita celta, assim, a gente vê que tem muita ervilha. Ela pergunta de legume, né, também? Tem muita cenoura. Grãos e vegetais. Grãos e vegetais, legumes. Então. Cenoura, vagem, alho poró. Tem algumas até com repolho. Então, assim, lembra que quando a gente fala de celta, a gente está falando de muito tempo atrás. Então,
Até nesse meu livro mesmo, que ele se propõe a ser um livro de comida celta, fala da roda do ano celta, até das comidas, dos rituais, mas é muito coisa medieval irlandesa, porque celta é muito antigo. Então, estima-se que na Idade Média, na Irlanda, eles tiveram essa herança dos celtas, das receitas, das comidas. Então, é disso que a gente está falando, né, quando fala de comida celta. Tem muita coisa com vagem, tem muito pão, né, de centeio, de aveia, de trigo mesmo. Deixa eu pensar aqui de comidas. Muita fruta, muita fruta. Essas frutas vermelhas, framboesa, cereja, mirtilo, cranberry, maçã também. Tem muita receita com maçã, de várias regiões, assim, que são tipo uma torta de maçã. Amo. Boa, vamos lá. Arafá. Oi, Arafá. Quais doces eram comuns nessa época? Geralmente doces de frutas. Doces com essas tortas de frutas. Uma coisa que a gente vê muito é torta de fruta. E os celtas consumiam também, na verdade, o povo mais do norte da Europa, né? Consumia muito leite. Leite e derivados, creme de leite. Então tem muita receita, assim, com fruta e creme de leite. Uma calda, uma geleia de frutas vermelhas com esse creme. E às vezes tem aveia, tem uma receita que é maravilhosa, que é um creme de leite batido com uísque, aveia tostada, avelã e frutas vermelhas, a que você quiser, que é muito boa. Ai, que delícia! Na verdade, as receitas celtas são muito interessantes, assim, parecem bem gostosas. Arrasou. Ó, vamos lá. A gente tem tempo para mais algumas poucas perguntas que a gente vai entrar na receita já já. A gente vai tentar Na verdade, respondendo. tem uma parte aqui que eu acho que eu acabei passando muito rápido. Se der tempo, tem mais perguntas para responder? Tem do Maximus Will, que seriam: quais carnes os vikings comiam mais? Seria peixes? Eles comiam muito peixe porque estavam no litoral, mas comiam também carne de porco. Tem carnes que a gente não sabe exatamente o que era, né? Tipo o apple bacon, que é considerado como um prato famosíssimo viking. Todo livro de comida que fala de viking tem apple bacon. Não era exatamente bacon, era uma carne de porco parcialmente defumada ou salgada. Eles faziam daquele jeito ali. E a gente precisa lembrar, assim, que carne, gente, era caro. Carne não era todo mundo que comia, né? Então, o que eles faziam para render? Muito. Não só os vikings, né? Faziam cozido, faziam torta de carne. Um dos pratos mais clássicos da Idade Média é a torta de porco, que é uma crustáceos. Alguém falou assim, comiam tudo que vinha do mar, né? Porque estava acessível. Que é uma torta de porco que tem até no Game of Thrones, eles falam dessa torta, que é uma torta, parece um padrão, olhando assim, e ela é recheada com pedacinhos de porco temperados com mel. Dá pra fazer no hidromel, marinando no hidromel também, que é um clássico. Então, assim, como a carne era cara, o povo fazia isso, né? Pegava, cozinhava a carne ali, usava a carne para alguma coisa, e aquele caldo da carne era usado às vezes para cozinhar legumes, especialmente porque não podia comprar carne, né? Pegava um pedacinho pequenininho de carne, com osso, com alguma coisa, é tipo o pastel de camarão lá do lugar baratinho. Tem cheiro de camarão, tem gosto de camarão, mas não tem camarão. Era mais ou menos isso. Oxe. Então, javali também. Tem muito animal que não existe mais hoje, né? Real. Ó, o Ben perguntou: o sal era o que temos hoje como flor de sal? Não, gente, o sal era o seguinte, às vezes o sal eles faziam por processo de desidratação, que como é feito hoje nas salinas, você coloca a água ali com sal, deixa a água evaporar e fica o sal. Só que não necessariamente você chegava no sal como a gente tem hoje, né? Que ele é refinado, ele é soltinho. O sal naturalmente não fica soltinho, ele tende a agregar, absorver a água do ambiente. Então uma coisa que eles usavam às vezes era uma pasta salgada, sabe? Evaporava o máximo que conseguia da água, então ficava uma pasta com uma concentração muito grande de sal, e você usava aquilo para conservar ou para temperar os alimentos. Ai, que show! Ó, vamos lá. Renatinha, vai controlando o tempo aí pra gente fazer a receita. Isso. Já tô ligada. Quando der 45, a gente para entrar na receita. Tá bom. Ó, vamos à 15ª. Haviam épocas para grandes festas? Sim, havia época para grandes festas. Especialmente quando a gente fala assim, né, de um período mais antigo,
As pessoas faziam muitas festas, até para celebrar, para celebrações religiosas, para celebrar a natureza. A maioria era de origem religiosa, inclusive algumas dessas festas pagãs de origem religiosa foram adaptadas pelo cristianismo. Não sei se adaptadas é a forma mais certa de falar, né? Porque quando uma cultura chega e domina a outra, não é sobre adaptação, é sobre tentar eliminar o que é diferente, mas muita coisa, assim, muitas coisas que tem atualmente nas religiões predominantes têm origem em religiões antigas, em culturas antigas, inclusive alimentação. Tem um vídeo dela que maravilha, que é muito legal, dela falando sobre o Natal e o pessoal, né? A herança nórdica do Natal é bem legal. É uma deusa. Então, haviam épocas para grandes festas, foi a última pergunta. Então, vamos entrar agora na receita? Pra gente ficar aqui com água na boca? Então, vamos. Gente, eu vou pegar a receita desse livro aqui, que é o livro que se chama Vamos Fazer Nosso Banquete Medieval. E ele, é o que eu falei, né, que ele fala detalhes, como você tem que arrumar sua mesa, onde senta cada um. É um livrinho bem lúdico e bem leve. E ele fala de medieval de uma forma geral. Então, essa receita aqui, ela só é uma receita medieval. Ele não me diz o histórico dela. E ela é feita com aveia. Só que a aveia, assim, os vikings já comiam mingau de aveia. O povo celta também usava muita aveia para fazer torta, para fazer biscoito, para fazer bolo, para fazer pão. Na verdade, para fazer muita coisa. Eram cereais base da alimentação. Eu acho que não vai dar para ler direito, também tá em inglês, mas eu vou ler para vocês e depois eu boto a receita escrita direitinho, porque eu sei que lendo assim é complicado. Então, inicialmente, são 3 copos de aveia. Eu usei aveia em flocos finos. Pode usar farinha de aveia também. Se você usar aveia em flocão, flocos grossos, ela é um pouco mais difícil de dar liga. Até dá, mas você vai ter que deixar um tempo de pausa maior. Mas pode usar. 1 copo de manteiga. 3/4 de copo, da xícara, né, ou do copo, de mel. E aqui manda botar uma pitada de sal, mas como eu usei manteiga com sal, eu não coloquei o sal. Então, vamos lá, adaptações, né? Essa é uma receita que tem glúten, lactose e açúcar. Rapidinho. O Pedro, eu não quero deixar ele sem resposta. O Cast, saudade, Cast. Ele perguntou se os celtas usavam mel nos doces. Você falou de mel, sim. Já peguei o gancho. Sim, usavam. Inclusive tem muita receita de hidromel celta. E eles faziam muito hidromel com frutas. Tem muita receita de torta com mel. E de até aperitivos salgados, comidas salgadas que eram passadas no mel. Mesmo para dar um brilho, um sabor. A gente tem que lembrar que não tinha outra fonte de açúcar. Então o mel era bastante usado. Mas vamos lá. Então, pessoal, então 3 copos de aveia. 1 copo de manteiga. 3/4 do copo de mel. Você estava falando sobre as substituições, né? É uma receita medieval. Então, a aveia no Brasil, ela é contaminada com glúten de outros cereais. Tem contaminação cruzada, mas você podia... Tem como comprar aveia sem glúten aqui, caso vocês queiram, é que é muito mais cara. Mas, sim, se você não pode comer glúten, vale a pena para você experimentar a receita. A manteiga dá para substituir por margarina. Não fica tão gostoso, eu já fiz, e com manteiga, assim, o sabor é incrivelmente melhor. Mas, assim, no momento só tem margarina, se quer fazer com margarina, ok. Pode usar óleo de coco, caso alguém, sei lá, queira fazer uma versão uma versão vegana. Aí vai ter que tirar o mel também, né? Uma versão vegana, ou só uma versão sem lactose, algum creme vegetal ou óleo de coco, só que vai ficar com um gostinho do coco ali no seu biscoito. E o mel dá para substituir por melado de cana, ou por aqueles xaropes de agave, o caro, que é um xarope de glicose. Quando a gente substitui, deixa de ser a receita original? Sim, deixa. Mas se você não pode consumir algum desses itens, eu não vejo por que não substituir. Acho isso muito chato, sabe? Quando alguém fala, não, tem que ser daquele jeito porque era. A gente nem sabe exatamente como era. Essa aqui é uma tradução para o inglês de uma receita que foi escrita em latim, que foi falada para aqueles monges, às vezes, que não falavam latim. Então, né, acho que a gente pode pegar um pouco leve com isso. O modo de preparo é muito fácil, então vou mostrar pra vocês. Só um instantinho aqui. São muitas coisas, gente. Eu nunca fiz comida numa live, então dei um descontinho. Eu peguei um pote pequeno, eu vou fazer uma versão bem pequenininha pra eu conseguir mostrar pra vocês. Então, vocês podem fazer alterações também. Eu já vou fazer uma aqui, que é, eu coloquei raspinha de limão nesse biscoito.
E ele ficou muito mais gostoso, eu achei. Então aqui tá aveia, vou colocar a minha aveia em flocos finos. A manteiga eu coloquei uma raspinha de limão aqui em cima, ela já tá derretida, tá algumas horas fora da geladeira, o ideal é você usar ela assim, então vou colocar aqui. Esse biscoito, apesar de ter que usar forno e nem todo mundo sabe ou tá acostumado, ele é muito simples de fazer. Só tem que ter paciência, porque a gente mistura os ingredientes e tem que deixar ele num tempinho de pausa. A receita não diz isso, mas eu tentei fazer sem o tempo de pausa e não ficou tão legal. Mel, eu uso mel de flor de laranjeira, que eu acho que é muito bom, né? É mais gostoso para fazer o bolo de hidromel, para fazer o hidromel, inclusive. O de flor de laranjeira é o mais indicado mesmo. Mas vocês podem usar qualquer mel que vocês quiserem, que vai ficar bom. Tudo com mel é bom. Vou raspar aqui ao máximo. Então, aqui estão os nossos ingredientes. Eu vou virar um pouco a câmera para dar para ver. Ai, não deu certo. Gente, tá aqui a aveia, o mel e a manteiga. O que eu vou fazer é só misturar. Misturar mesmo, assim, livremente. Você vai ficar misturando isso aqui por uns 2 ou 3 minutos. Eu vou tirar a câmera daqui para poder mostrar para vocês como é que tá. Aqui. E aí eu vou misturar aqui. E vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Mas não tem que sovar. Não é daqueles biscoitos que você tem que abrir com um rolo, que te dá um trabalhão, ou que você tem que ficar moldando. É muito simples, é misturar mesmo. Se alguém não tiver pego algum ingrediente, eu vou passar essa receita escrita depois. E também posso passar outras, caso vocês queiram. Inclusive essa aqui que eu tô fazendo hoje, eu publiquei a receita dela lá na página da taverna. Uma coisa muito importante, quando você for assar esse biscoito, você vai colocar numa forma untada e muito bem untada. Com manteiga e farinha, ou com óleo de coco, margarina, com a gordura que você quiser e farinha. Porque ela é uma receita que leva muito açúcar, ela leva mel. O mel tem muito açúcar. O que acontece quando a gente assa alguma coisa com muito açúcar? Quando você coloca o açúcar no forno, na temperatura do forno, ele carameliza. Esse processo de caramelização é um dos responsáveis pelo douradinho, por aquela crosta crocante, bonita, dourada e deliciosa, né, dos doces. Só que o açúcar caramelado, ele tende a grudar loucamente. Quem já comeu maçã do amor sabe, né? Você morde aquela calda de açúcar caramelado, primeiro os seus dentes ficam grudados na maçã. Quando você consegue morder, gruda de cima no de baixo, aí você vai enfiar o dedo e gruda o dedo no dente. Então, assim, caramelo é isso, gruda muito. Então a gente vai untar muito bem. Comer maçã do amor, já desisti também. Não fazer. Então, gente, tá misturado. Não, fazer nunca fiz. Nunca tá mais. Misturado. Tá assim, tá vendo? É só misturar mesmo com uma colher. Só que ele não dá liga. Não dá liga, ele fica meio soltinho. O que você tem que fazer agora, depois que você misturou tudo? Deixar ele paradinho, coloca uma tampa, um pano, paradinho por 1 hora mais ou menos. Que é um tempo apropriado para ele dar liga, para ele grudar. Eu vou mostrar para vocês um outro, que é o que eu já tinha feito antes, que é esse aqui. É a mesma receita, eu não sei se dá para comparar a diferença. Esse aqui é o que eu fiz agora, tá muito soltinho. Esse aqui já deu liga. Exatamente os mesmos ingredientes. Então eu consigo agora moldar um biscoito com ele. Se eu for tentar moldar com aquele ali, o biscoito não dá tanta liga, e se eu colocar ele no forno, o que acontece? A manteiga e o mel que ainda não penetraram na aveia, elas escorrem. Não fica legal. Então, vou mostrar pra vocês como é que eu faço com esse biscoito aqui. Ele não dá pra moldar a bolinha, que ele vai esfarelar todo. Também você não vai conseguir abrir com um rolo. Eu pego com uma colher... Deixa eu botar aqui. Com uma colher eu vou pegar um pedacinho da massa. Fica assim, eu moldo ela na colher, assim, passando uma colher na outra. Não precisa ser muitas vezes, não. Se passou 1 ou 2 vezes, tem um biscoitinho aqui. Deu pra ver, gente? Não sei se estou conseguindo fazer na altura da câmera, mas é um método bem simples. De Maillard, essa outra reação que falaram aí envolve proteínas também. Caramelização é só carboidrato. Por isso que eu falei, a caramelização é uma das responsáveis pelo escurecimento. Tem outras reações que envolvem as proteínas. Pessoal, coloquei aqui, joguei um biscoito aqui. Fiz besteira, joguei na mesa. Eu tinha jogado ele aqui direitinho.
Então aqui, pessoal, dá pra pegar na mão, tá vendo? Ele tá firminho. Eu vou colocar na minha forma. Eu não vou perder muito tempo com isso, porque eu acho que isso é uma coisa, né, mais básica, assim. E eu vou mostrar pra vocês os biscoitos assados, como é que ficaram. Ai, eu quero! Tá caindo tudo que eu tô virando aqui pra mostrar. Então, pessoal, a receita manda colocar no forno, deixar 190 graus por 30 minutos. No meu forno, eu deixei menos de 30 minutos e já tava assim, quase queimando, sabe? Então ele vai ficar assim, com esse aspecto, com essa borda douradinha, ele fica crocante embaixo e nas bordas e macio por dentro. Então esse aqui, ele cru, e esse aqui, ele assadinho. Pra ver a diferença. Fica bem legal, arrasou. bem gostoso e é muito simples. Você pode alterar a sua receita, pode colocar pedacinhos de castanha, de frutas secas, mas tem que ser pedacinho bem pequenininho, né? Pra conseguir manter a liga do seu biscoito. E se você fizer com aveia em flocos grandes, você tem que deixar muito tempo, mais de 1 hora para dar liga. Eu fui tentar fazer sem dar liga, né? Sem esperar para dar liga e ficou assim. E isso era para ter sido biscoito. Tá vendo? Tá parecendo uma granola. Não tá gostoso, Verdade. mas não é um biscoito definitivamente. Ai, gente, passou do Arrasou, horário? gata. Não, tamo aí, Tá tamo passando, aí. tá quase. Ai, meu Deus. Então, mas eu amei, amei. Eu espero que vocês tentem em casa. E a gente vai ficando Com por certeza aqui, que o nosso tentem. horário tá terminando, que eu quero salvar para vocês verem depois. Mas eu tenho muito a agradecer a vocês, Gi, foi maravilhoso, eu amei. A equipe Old Norte, vocês foram, porra, Sim. paizões, mãezonas, todo mundo dando força, todo mundo incentivando. A vocês que mandaram perguntas, a vocês que assistiram até agora, eu achei o máximo. Perdi minha virgindade de live, né? Aí eu mando aquelas assim, mando aquelas assim, foi bom pra vocês? Foi. Então Pra é mim isso. foi. É isso. Gente, Foi muito muito obrigada de maneiro. verdade. Foi ótimo. Infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas porque é muita coisa. Eu tinha planejado falar mais muita informação, assim, que eu não consegui, não deu tempo, mas não tem problema. O mais importante é conseguir responder as perguntas de vocês e que, de repente, a gente pode marcar um outro momento para falar dos Aí. banquetes e outras coisas. Fazer mais receitas. Agora, essa foi a primeira vez que eu fiz receita numa live, acho que ficou meio desajeitado. Então, eu vou passar o modo de preparo, as observações, avisar que tem que untar bem a forma, pode deixar. Espero que vocês Aí. façam e gostem do biscoitinho, que ele é muito simples. Ai, que delícia. Eu vou fazer aqui. Façam daí. E olha, eu tenho muito a agradecer a todos vocês. E o de nós está aqui. A gente está tentando manter vocês informados, a gente está tentando interagir com vocês direto. Que mesmo só virtualmente, a gente está junto. E fiquem em casa, se possível, se cuidem. E a gente vai passar por essa. E esperem que vem novidades aí. Sigam a Taverna da Manita, sigam a Old North, sigam nossas redes, né? Sigam nossas redes, que tem muita informação legal, tem muita novidade por aí, tem muita surpresa boa, tem muita coisa aí surgindo e a gente tem muita coisa boa aí para mostrar para vocês, mesmo que virtualmente a gente está tentando se abraçar. Tá bom? Às vezes não fica exatamente como a gente queria, mas a gente tenta muito, né? Verdade, verdade. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. Acho que tá tudo ok. Mas é isso. Basicamente, acompanhem nossas redes que a gente vai conseguir lidar com isso tudo, com esse caos todo, interagindo, trocando ideias, acolhendo as pessoas e distraindo a cabeça, né? Que é o principal, mantenha a saúde mental em dia. Tá gente, bom? Eu tô vendo um monte de perguntas sobre o biscoito. Pergunta pra mim na página da Taverna. Eu não tenho Instagram pessoal, só tenho o da Taverna. Mas tem o meu perfil no Facebook, que é Gisele Tortorella. Vocês podem me adicionar, vai ser um prazer. Pode ir lá perguntar, tirar dúvida. Porque eu sei que às vezes é difícil, né? Assim, eu falei muito rápido e pra quem não tá acostumado a cozinhar, é rápido demais até. E quando isso tudo passar, a gente faz workshop pessoalmente, todo mundo cozinha junto, come muito e fica feliz. Isso aí, isso aí. Então aguardem mais de Taverna da Manita e da Old North.
Estamos aí online, mas estamos juntos, tá bom? Um beijo, meus amores. Eu amei ter vocês aqui, amei vocês na live. Minha primeira live, né? A gente estreou bem. Ah, eu quero! Deixa eu pegar Estou aqui para vocês ficarem com muita vontade e querem fazer. Arrasou, amei. Eu vou fazer aqui, hein? Um beijo. Super. Amo vocês. Amei beijo, pessoal. você na live, meu amor. A gente estreando juntas. E sim, aos novos, sejam bem-vindos aos novos. Eu espero que vocês estejam numa festa em breve. A gente não tem ainda a previsão de uma festa da Udnorce por conta da pandemia. Mas assim que tudo se normalizar ou que tudo esteja o mais seguro possível, a gente vai passar uma data, a gente vai começar a marcar a data e a tentar correr atrás de fazer a melhor festa possível para vocês. Tá bom? E vai ser a melhor, porque é muito aguardada, né? A gente está um tempão esperando. Verdade, não aguento mais de saudade. Um beijo, meu amor. Vou encerrar aqui pra gente salvar. Vai ficar salvo no IGTV se vocês quiserem ver de novo. E pra quem não viu, manda lá. Tá bom? Beijo! Tchau, pessoal!